Novamente, uma boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de agradecer a participação de todos. A gente tem um webinar com o objetivo de falarmos um pouco sobre o software, né, e o conceito de Simulya, mais especificamente, né? A gente fala muito de Simulya Abacus, mas a gente vai falar bastante do conceito Simulya, que amplifica um pouco o conceito de apenas a parte estrutural de Abacus, voltado para o universo de implementos rodoviários, para a gente falar um pouco dos benefícios, de quais são, né, os ganhos que a gente consegue ter utilizando a ferramenta de simulação. E então, como eu estava me apresentando rapidamente, né, eu sou Gabriel Caetano, trabalho aqui na equipe de engenharia da SKA, focado com as ferramentas de simulação, e eu trouxe, né, a gente tem o prazer de ter a participação junto conosco desse evento aqui do Leandro Garbim, que é um parceiro da SO, né, para a parte de simulação. Então, se puder, por favor, se apresentar, Leandro. Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite, obrigado por se inscreverem, obrigado por estarem aqui conosco. E, bom, espero que o pessoal goste do conteúdo que nós preparamos aqui na Caetano. Perfeito, exatamente, exatamente. E como eu estava comentando antes, né, o campo de perguntas ali vai ficar disponível a todo tempo, tá? Não sei se a gente consegue necessariamente responder todo mundo, mas a gente vai tentar responder a todas as perguntas, e o que não for respondido durante o evento, a gente está tudo salvo aqui para que a gente possa depois contatar vocês também, tirar as dúvidas pontuais e atender todas as solicitações. Passando brevemente pela nossa agenda, né, a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução de portfólio, de desafios, de quais são pontos chaves que a gente tem dentro do universo de simulação, voltado, nesse caso, ao universo de implementos rodoviários, né, mas pode se aplicar muitas vezes à simulação de forma geral. Depois a gente vai aplicar um pouquinho, vai mostrar alguns estudos de caso, alguns conceitos, ver como que a gente pode atender normas, mostrar cases de aplicação da simulação, né, e obviamente em casos reais. E por fim a gente volta a falar um pouquinho de portfólio e de produto efetivamente, para fazer esse fechamento, né, das soluções aplicáveis aqui para esse universo de simulação. Então, nesse primeiro momento, para essa parte de introdução, eu vou passar a palavra aqui para o Leandro Garbim, que ele vai compartilhar conosco um pouco a visão da Dassault sobre, né, sobre os produtos, sobre o portfólio de produtos, sobre como a gente pode iniciar o conceito de simulação dentro da nossa engenharia. Então, eu te coloquei como apresentador. Garbim, se você puder, pode compartilhar a sua tela e a gente vai partir daqui. Joia, joia, joia. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo legal aí minha tela? Perfeito. Excelente, excelente. Bom, de novo aí agradecendo, pessoal. E o objetivo hoje é a gente falar de simulação, né? Mas antes de falar de simulação, nós vamos falar sobre inovação, nós vamos falar sobre pesquisa e desenvolvimento, nós vamos falar realmente sobre desenvolvimento base dessa parte de implementos rodoviários. Como o Caetano me apresentou, meu nome é Leandro Garbim, eu sou responsável aqui na América Latina por desenvolvimento de negócios, nessa parte de inovação, simulação. E eu tenho mais ou menos uns 20 anos de experiência nessa área, já trabalhei já com diversas empresas dessa área de implementos, eu adoro essa parte de implementos rodoviários, né? Tenho muitos conhecidos que trabalham em distintas, né, diversas empresas por aí, eu tenho parentes que são caminhoneiros, então assim, eu gosto muito dessa área, e de novo aí espero que o pessoal goste, espero que vocês gostem aí do conteúdo que nós preparamos para vocês. Nós vamos falar sobre ModSim, modelagem e simulação. Modelagem e simulação. O que a Dassault entende que seria um método tradicional de modelagem e simulação? Você tem todo o processo de desenvolvimento de produto, né? Passando por sketch, passando por projeto, passando por 3D, detalhamento, tudo mais. E só depois entra o processo de simulação. Poxa, será que vai suportar as cargas? Será que vai suportar esse carregamento de cabeça de ponte? Será que vai suportar sobrecarregamento? Será que vai suportar, sei lá, uma determinada manobra aí com uma famosa quebra de asa? Como seria isso, né? E é exatamente isso que nós entendemos que isso leva muito tempo, né? Esse processo de modelagem e simulação leva-se muito tempo.
E o que nós estamos introduzindo, né? Já estamos falando no mercado já há um bom tempo, o conceito de Mod Sim, que é esse conceito que durante o processo de desenvolvimento de produto 2D, 3D, tudo mais, já inclua a parte de CAE, Computer Aided Engineering. O que é isso? É a união do CAD e CAE, Computer Aided Design com Computer Aided Engineering. Essa é exatamente a integração do CAD com CAE, que é o modelo, né, que é essa metodologia Mod Sim. E com isso, nós temos um portfólio muito vasto que envolve as mais diferentes físicas. Eu vou mostrar isso daqui para vocês. O que a gente entende que o conceito Mod Sim acelera e realmente beneficia o desenvolvimento de produto das empresas? Acelerar o tempo to market, ou seja, ir mais rápido no mercado, inovação, falei bastante já um pouquinho sobre isso, né? Inovação, novos materiais, novos designers, novas formas de cálculo, novas aplicações, reduzir protótipo. Olha que interessante, pessoal, tem normas que não exigem protótipo, sabia? Já existem normas aqui no Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Alemanha, não estou falando de Japão, estou falando aqui no Brasil, que existem normas que já aceitam cálculo estrutural, aceitam métodos dos elementos finitos como forma de comprovação se aquele produto atende ou não determinado carregamento, reduzir custos de garantia, reduzir custos, aumentar a eficiência operacional e, consequentemente, custos de TI. Eu brinco, Caetano, que custos é que nem unha. Se não cortar, cresce. Precisa-se reduzir custos. E uma boa parte dos custos dessas empresas, como nós temos aqui a honra de contar com o pessoal de implementos rodoviários, está em pós-vendas. O custo de pós-vendas normalmente é alto e simulação tem como reduzir esses custos, né? Quais são os valores que nós entendemos? Integração. Integração é a palavra-chave para nós, né? O usuário no centro, né? É a experiência de se utilizar cada vez mais rápido e ter muito mais eficiência naquilo que você está desenvolvendo. Compreensivo. O que é essa compreensivo? Tem várias físicas, ou seja, nós vamos falar sobre diversos métodos matemáticos para se simular diversos tipos de físicas. Vou mostrar isso para vocês. Multidisciplinar, multidomínio, estrutura, fluidos, eletromagnetismo, injeção plástica. Na nuvem, isso não é uma tendência, isso é uma realidade, software rodando na nuvem. Nós aqui na Dassault ainda temos essa flexibilidade de se rodar ou local ou na nuvem. Porém, haja vista que a grande tendência é tudo rodar na nuvem, já a gente só vai partir para a nuvem. Escalável, comece pequeno e vá crescendo conforme a demanda. E, por último, num ambiente totalmente colaborativo, onde uma determinada empresa pode ter uma unidade em São Paulo, Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, e todos eles trabalharem de uma maneira totalmente colaborativa, né? Essas são as tendências das transformações digitais, da transformação digital que nós entendemos, né? E muitas delas já é uma realidade. Muitas delas, se não todas, elas já é uma realidade. Inteligência artificial, só puxando uma aqui como exemplo, é a palavra-chave da Dassault. Inteligência artificial. Nós precisamos dominar a inteligência artificial. Isso traz um ganho enorme e muitas das aplicações, inclusive de simulação, já está utilizando inteligência artificial, principalmente para acelerar o tempo computacional de processamento. Tá? Muitos já estão utilizando. Novamente, aumentar a inovação, aumentar a otimização e aumentar a confiança em seus produtos, né? O Design Space Exploration, vou mostrar um vídeo muito legal sobre isso, muito legal sobre otimização multidisciplinar. E o que nós precisamos diminuir? O que está primeiro aqui? Custos. Reduzir custo. Custo, novamente, que nem unha. Se não cortar, cresce. Tempo to market, falhas e os riscos, com certeza. Nós estamos aqui falando sobre a integração do SolidWorks com todo o portfólio 3D Experience Works da Dassault. Porém,
a gente trabalha com o SolidWorks e com qualquer outro CAD também, tá? A parte de simulação da Dassault, deixando bem claro, a principal integração é com o SolidWorks, isso é fato. Porém, nós trabalhamos com outros produtos também, sem problema algum, tá? Sem problema algum. E o portfólio da Dassault é muito vasto, muito vasto. Nós estamos integrando o SolidWorks neste mundo que vocês estão vendo aqui, passando por escoamento de fluido, passando por cálculo estrutural, isso daqui é um impacto numa fuselagem de um avião, por exemplo, utilizando material compósito. Essa daqui é a realidade aumentada, é muito legal, né? O BenTV aqui é lindo, né? Esse pós-processamento aqui é muito legal. Ou seja, nós estamos unindo o SolidWorks, que é extremamente conhecido, líder de mercado há vários anos nessa área de CAD, com esse portfólio extenso de simulação que a Dassault também oferece para o mercado. E dentre todos esses portfólios aqui, SolidWorks e CATIA como CAD, Simulia, que é o que nós trabalhamos de simulação, Delmia, manufatura, Enovia e o NetVibes para essa questão de governança e o 3D Excite para essa questão de marketing, nós vamos enfatizar aqui, tá? Vamos enfatizar modelagem e simulação, que é esse conceito que eu acabei de falar há pouquinho aqui para vocês. Essa plataforma é totalmente multifísica, totalmente multidisciplinar, trabalhando com mecânica mole, mecânica dura, eletromagnetismo, térmica, os 3 tipos também de análise térmica, né? Condução, convecção e radiação, a parte de controles, isso para atender as 3 bases que temos na Dassault, os 3 pilares que nós temos na Dassault, que é produto, natureza e vida. E aqui é o nome, né, dos produtos que nós estamos falando. Eu não vou, né, citar um a um aqui, mas esse é mais ou menos aqui os produtos que nós falamos, tendo o CATIA e o SolidWorks, principalmente o SolidWorks como base, e daí para frente são diversos softwares que se integram na plataforma 3D Experience Works, rodando em nuvem, por exemplo, para trabalhar nos mais diversos fenômenos físicos. Ou seja, trabalhamos com elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos. Isso são métodos matemáticos, né? E esses métodos matemáticos simulam que tipo de física? Física estrutural, física do ruído, física do fluido, física eletromagnetismo, alta ou baixa frequência, por exemplo. É esse, como eu posso dizer, esse pupurri que eu quero mostrar, pelo menos dar uma pincelada aqui para vocês, ter essa oportunidade para mostrar aqui para vocês, daquilo que nós podemos oferecer no mercado, e logo depois o Caetano vai entrar específico, né, num estudo de caso, né, em alguns, não é só um não, são alguns estudos de caso, ilustrando simulação aplicado a implementos rodoviários. Então aqui é uma ilustração do que é o 3D Experience Works. Estrutural, fluido, injeção plástica, eletromagnetismo, motion, que é a parte de multicorpos, e eu gosto bastante desse slide aqui, que vai mostrar esse pupurri, vai mostrar esses mais diversos tipos de simulação que pode ser feito dentro do portfólio Simulia. Blow mold, injeção plástica, impacto, por exemplo, impacto de ciclistas, o Caetano vai falar sobre isso, dando um spoiler aqui da apresentação dele, impacto traseiro, o Caetano vai falar um pouquinho sobre isso daí também, a questão de crash, a questão de movimentação de fluidos também. Aqui é tudo que nós conseguimos fazer, por exemplo, dessa parte estrutural. Além disso, a gente também trabalha com impressão 3D, né? Também trabalha com impressão 3D. Porém, esse tipo de otimização é chamado de otimização topológica. Mas, poxa, é só para impressão 3D? Claro que não. Claro que não. Pode ser utilizado para fundição, pode ser utilizado para forja, pode ser utilizado para usinagem, sem problema algum. Com um grande objetivo do quê? Reduzir peso, consequentemente, custos. Reduzir custos, reduzir custos. Simulação é um meio de se conseguir reduzir custos. Olha aqui, por exemplo, né, um exemplo que a gente poderia fazer uma analogia aqui como sendo suporte de suspensão. Inclusive, eu tenho uma experiência muito bacana nessa parte de suporte de suspensão. Reduzir custo, reduzir peso. Isso aqui é um material fundido, tá? Não é impresso 3D, é fundido. Você consegue reduzir peso dele, consequentemente reduzindo custo, e quanto mais leve é o implemento rodoviário, quanto menor a tara, maior a capacidade de carga líquida.
Olha que interessante. Isso é uma ferramenta muito legal para se reduzir peso. Durabilidade. Durabilidade é um outro ponto extremamente importante dessa parte de implementos. Muito importante. Durabilidade, principalmente no domínio da frequência. Sabe quando o implemento está descarregado e a suspensão é extremamente rígida, começa a bater um pouquinho a suspensão? Aquilo lá é frequência. Poxa, como eu consigo prever quando vai vir a falha de uma maneira extremamente correlacionada com a parte experimental? A gente também tem essa parte de durabilidade. E, novamente, para implementos rodoviários, essa parte de durabilidade é extremamente importante. Não só sobre chassi, como pode ser rodotrem, bitrem, semi-reboque, qualquer tipo, trabalhando com todos, tá? Trabalhamos com todo tipo de implemento rodoviário. Eu não queria também perder a oportunidade de falar do nosso portfólio de eletromagnetismo. A gente trabalha bastante com essa parte de eletromagnética, interferência eletromagnética, né? Interferência e compatibilidade eletromagnética. A gente também tem solução nessa área. Aqui é a parte de comunicação, né? Como o eletromagnetismo envolve a comunicação entre os veículos, antenas. Uma grande tendência dessa parte de implementos também é eletrificação. E não só uma eletrificação para poder realmente dar tração no implemento, porém para ajudar o implemento. Temos projetos nesse sentido aqui no Brasil também, tá? Não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Japão, não. Estou falando daqui, do Brasil. Trabalhamos nessa parte de eletrificação também. Injeção polimérica. Muitos componentes do implemento é injetado, né? Porém, nem sempre as empresas fazem isso internamente, às vezes fazem por fornecedor, principalmente caixa de roda, por exemplo, né? É um exemplo, né? Aquelas molduras. Imagine uma moldura que está empenada, aí vai lá na linha para tentar encaixar, não encaixa. Temos simulação voltada para injeção polimérica, e aqui é um vídeo muito legal, espero que vocês gostem, que é otimização voltada para Design Space Exploration, explorar as possibilidades, né? Imagine que você tenha um chassi ou, por exemplo, uma suspensão que ela está totalmente parametrizada, e dependendo dos carregamentos que você vai inserindo, ela vai mudando a geometria, isso de uma maneira totalmente paramétrica. Isso aqui vocês estão vendo uma embalagem, tá? Uma embalagem que está mudando, né, as convolutas, está mudando esses corrugados para aumentar a rigidez dela. Isso dependendo do que? Da espessura. Quanto menos espesso, menor é a flexibilidade, menor é a rigidez. A gente quer fazer o contrário, diminuir realmente a espessura e aumentar a rigidez. Olha um exemplo que interessante aqui de uma parte de suspensão, né? Como o modelo está totalmente parametrizado, a gente consegue alterar a geometria de acordo com o carregamento, de acordo com a propriedade do material também, tá? Não vamos esquecer a propriedade do material. É extremamente importante a propriedade do material. Ah, Garbim, poxa, eu tinha um chassi aqui em aço comum, e depois nós pegamos o mesmo projeto e transformamos ele para aço de alta resistência. E aí o que aconteceu? A famosa barriga, a flambagem. Olha, não pode acontecer isso, né? Não pode acontecer isso. Se alterar a propriedade do material, vai alterar o design também. Não adianta. E se temos isso totalmente parametrizado, a gente consegue fazer essa exploração de design, nós conseguimos fazer essa otimização de maneira totalmente parametrizada. Escoamento de fluido, também temos essa parte de escoamento de fluido, aerodinâmica, tudo mais, essa parte de troca térmica, elementos discretos, isso daqui é uma simulação muito interessante, né, para saber como que é a movimentação de cargas, né, por exemplo, dentro de um graneleiro, ou até mesmo como, né, dando um spoiler novamente aqui com o Caetano, né, movimentação de fluidos dentro de um tanque, por exemplo, como definir os quebra-ondas, os quebra-ondas, a gente consegue também simular esse tipo de efeito. E indo aqui, finalmente, da minha apresentação, falando um pouco dos módulos, são vários módulos voltados para essa parte de cálculo, aqui principalmente enfocando a parte estrutural e também a parte de escoamento de fluido, tá? Novamente, nós temos tudo isso rodando ou local ou em nuvem.
Lembra que eu falei muito sobre essa questão de nuvem? Quando a gente roda local, o que a gente vê? Que tipo de custo que a gente vê quando a gente roda qualquer software localmente? A gente só vê o custo do hardware. Porém, quais são os custos que não estamos vendo? Olha que interessante. Olha que interessante. Custo de pertencimento, total cost ownership, backup, depreciação. Ou seja, estamos realmente motivando e indo para o mercado para rodar na nuvem. Tá? Rodamos localmente? Claro que rodamos localmente. Porém, nós estamos enfatizando essa grande tendência que já é uma realidade. Tem muitas software houses aí que quebrou, né? Falou, não vamos mais rodar local, vamos rodar na nuvem. A da SOA nós temos essa parte híbrida, ou roda local ou roda na nuvem, mas a grande tendência é realmente ir para a nuvem. Pessoal, esse aqui é o QR Code, tá? Da comunidade de simulação oficial aqui da SOA. Caso vocês queiram se inscrever aí, por favor, apenas aponte aí o celular de vocês para esse QR Code. Essa apresentação ficará disponível também, tá? Caso não tenha tempo de fazer isso agora. E, pessoal, estamos à inteira disposição aí para ter esse bate-papo com vocês. E, novamente, agradecendo aí a presença de todo mundo, passando a bola aqui para o Caetano tocar o barco dessa parte de uma apresentação mais dedicada para implementos. Você está aí ainda, Caetano? Com certeza, com certeza. Joia! Perfeito. Compartilhei minha tela aqui, você está vendo? Estou vendo sim. Perfeito, perfeito. Então, bom, vou dando continuidade aqui, né? O Garvin trouxe um universo de possibilidades para a gente, né? E eu vou finalizar esse conceito reforçando, né, a ideia do modelagem e simulação que o Garvin trouxe para a gente. Ele trouxe um conceito muito parecido com esse slide que a gente está vendo, porém com algumas abordagens diferentes, onde agora a gente vai ser um pouco mais aplicado para o universo estrutural, para o universo de implementos rodoviários, e vamos ver na prática como isso se aplica, qual é o benefício que a gente tem efetivamente, né, nessa integração entre as soluções. Então, a gente vai focar nesse conceito que a gente chama de ModSim, que está relacionando, né, não somente a modelagem e simulação. Se eu falar no conceito total de ModSim, ele tem o que a gente chama de classes, né? Eu posso ter a parte de modelagem e simulação, que é uma dessas classes, a classe 1 desse conceito de ModSim. Porém, eu tenho a parte de otimização, que o Garvin trouxe também. Ele falou um pouco sobre a parte de gestão, a parte de requisitos de projeto, gestão de produto, para até ferramentas de simulação para produção, gestão de produção, gestão de manufatura. Então, quando a gente vai englobando essas outras disciplinas dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, a gente está utilizando basicamente uma ferramenta PLM, né? E é isso que a gente tem dentro do que a gente vai essencialmente apresentar para vocês aqui de ModSim. Vamos focar aqui na classe 1? Sim, mas ela está conectada a outros vários processos que vocês podem ter dentro da empresa de vocês, para que não fique aquelas áreas separadas que tenham comunicações que podem ser não tão assertivas. Esse ambiente colaborativo de todas aquelas disciplinas que o Garvin trouxe é justamente para que a gente tenha a informação toda ao mesmo tempo, em tempo real, para todo mundo, todos os envolvidos, não somente quem está ali na parte de projeto e de simulação efetivamente, mas também as outras áreas que dependem disso ou até, às vezes, gerenciam esse processo. E aí a gente vai focar aqui, como o Garvin falou, na parte do SolidWorks, que é, né, a nossa ferramenta de modelagem amplamente conhecida e muito utilizada no mundo, né, e no Brasil, com certeza também. E a gente vai focar num estudo de caso apresentando essa conectividade entre o SolidWorks e a plataforma 3D Experience, que é o ambiente de simulação que utiliza basicamente o solver Abacus para rodar. Então, quando a gente fala de Abacus, a gente muitas vezes está, talvez, né, quem já tenha ouvido falar o Abacus, vai lembrar daquela solução desktop. O Garvin também comentou, a gente tem solução local, a gente tem solução em nuvem, a gente tem o Abacus numa versão local, porém o que a gente vai trazer aqui no estudo de caso é justamente o Abacus no ambiente nuvem, no ambiente que pode ser conectado com outras disciplinas, que tem benefícios de processamento em nuvem, que todos aqueles custos que o Garvin acabou de mostrar por fim aqui, que muitas vezes são negligenciados de certa forma. Vamos ver como que a gente consegue resolver isso numa ferramenta integrada que é a plataforma 3D Experience.
Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso que é como se fosse um chassi de um implemento, mais voltado talvez a um implemento agrícola menor para ficar mais viável em tempo de a gente apresentar aqui, mas o conceito vai se aplicar para um chassi maior, para um outro subconjunto qualquer que a gente tiver dentro do nosso projeto. Bom, aqui a gente pode ver que basicamente, né, a gente tem diferentes papéis e voltando com aquela arquitetura ali das classes do ModSim, né? Então, eu tenho diferentes papéis que vão agindo e a gente vai justamente ver como é que isso funciona, né? Então, a gente tem lá o responsável de desenvolvimento do projeto CAD, por exemplo, né? Que aí eu tenho lá o meu projeto dentro do meu SolidWorks clássico, como a grande maioria de vocês, eu imagino que conheçam, seja o dia a dia de vocês ou etc, né? E aí a gente vai fazer o salvamento desse nosso projeto dentro de uma ferramenta de gerenciamento, primeiramente, né? Como uma ferramenta de gerenciamento clássica, que talvez a gente tenha o PDM dentro do universo SolidWorks, e aqui a gente está usando a plataforma 3D Experience para esse processo. Uma vez que a gente tem esse nosso projeto salvo, a gente criou justamente a conexão entre o projeto CAD e a ferramenta de simulação. Agora eu estou abrindo justamente o meu modelo no ambiente onde eu vou fazer todo o processo de simulação, onde eu tenho todas aquelas etapas de geração de malha, de definir os carregamentos, de fazer o pós-processamento, materiais, etc, né? Então, essa etapa que a gente acabou de fazer desse salvamento vai criar o vínculo que vai justamente ser o grande diferencial dessa questão de ModSim, né, de modelagem e simulação. Ou seja, eu conectei as duas soluções. Uma vez que isso está conectado, qualquer modificação que eu fizer no meu projeto CAD, eu consigo replicar no meu ambiente de simulação, sem ter que refazer todo o projeto, sem perder tempo, sem ter que fazer tudo do zero, que muitas vezes pode acontecer. E dando um passinho adiante aqui, talvez sendo um pouquinho mais técnico, né? Dentro da ferramenta de simulação aqui da plataforma 3D Experience, existem soluções muito legais de otimização do fluxo de trabalho do usuário. Por exemplo, eu importei essa geometria, né? E para quem já utilizou simulação, viu que eu importei ela como um elemento sólido, que a gente chama, né? Ou seja, é um elemento 3D. E para uma simulação, talvez, desse tipo de geometria que eu estou falando, trabalhar com elemento de casca, elemento 2D, pode ser uma melhor abordagem, pensando em tempo computacional, pensando em diferentes estratégias, né? E para que eu não precise gerar esse processo manualmente, eu tenho ferramentas de automatização de criação de modelo de elementos finitos, ou seja, eu rodei uma rotina que basicamente está extraindo uma superfície média de todas as nossas geometrias e criando uma malha pré-determinada que eu posso criar baseado numa regra ou definir um valor pré-determinado exatamente no momento da criação. E aí, quando eu estou dando um reconstruir aqui que está acontecendo nesse momento, ele vai atualizando, ou seja, a partir da minha geometria sólida, eu não precisei ter nenhum retrabalho de criar uma superfície lá no meu SolidWorks ou na minha solução CAD, né? Ele gerou isso automaticamente a partir da minha solução de simulação. Eu vou ocultar, por exemplo, aqui o meu sólido para mostrar somente a geometria de malha, e eu estou com uma malha quadrática aqui agora, por exemplo, né? De casca. Ou seja, essa etapa, muitas vezes, naquele fluxo de trabalho que o Gabi mostrou antes, ela pode ser bastante onerosa. E a gente viu aqui que, de fato, ela pode acontecer em tempos muito rápidos para o usuário, né? E principalmente conectados, como a gente acabou de falar, né? Além disso, obviamente, eu vou ter que seguir os próximos passos aqui, né? Eu vou mostrar o fluxo completo, digamos assim, do desenvolvimento de uma simulação básica desse item, né? O que mais eu tenho que definir dentro de um pré-processamento? Eu tenho que definir o meu material. O Garbi falou sobre a importância, né, de caracterização desse material, da definição do meu material, de uma troca de um material. Então, aqui a gente consegue criar a nossa biblioteca, né, abastecer ela com base nos materiais que a gente tem para definir para todo mundo um mesmo material, diferentes materiais para diferentes peças, fazer, né, um modelo misto, enfim, né, definir todas essas conexões também entre os materiais. Então, a plataforma 3D Experience que a gente está vendo, ela trabalha com um conceito de, como se fossem aplicativos. Ou seja, determinadas funções que eu vou fazendo, eu vou selecionando um aplicativo que libera recursos daquela natureza. Então, por exemplo, aqui agora, eu quero definir que entre essas geometrias que eu já criei, malha, redefini o material, elas são geometrias, por exemplo, soldadas.
eu tenho artifícios para definir isso de uma forma automática, onde ele encontra pares de faces para definir uma junta unida ou uma junta soldada, por exemplo, que pode muitas vezes também ser uma junta parafusada, né? Vai depender da estratégia da simulação que nós tivermos. Eu posso fazer isso manualmente também, adicionando através da seleção de entidades e fazer uma conexão de uma determinada forma ou de outra forma, enfim, né? Eu posso, do universo de simulação, a gente tem diferentes estratégias, né? Eu posso ser mais preciosista ou para uma análise prévia algo mais rápido, né? Eu posso usar diferentes metodologias de modelagem do meu problema, vai depender muito do meu objetivo, né? Ah, o meu projeto ele não é soldado, ele é parafusado. Ok, a gente também consegue definir isso. Ou muitas vezes eu faço um modelo definido como unido inicialmente, né, para uma primeira abordagem, depois a região conectada ali por parafuso, eu coloco lá uma conexão de parafuso, que eu tenho também um recurso aqui de conector virtual para isso, tem uma ferramenta também de replicação para ele automaticamente reconhecer outras regiões e aplicar o mesmo conector, ou seja... Inclusive com a pretensão, né, Caetano? Exatamente, né? Que é um ponto bem importante aqui, né? A própria pré-carga do parafuso já vai gerar tensões importantes ali para o meu projeto, né? E aí, uma vez que eu defini essa primeira parte, que a gente chama de modelo de elementos finitos, eu vou para um segundo passo, que é definir o cenário, né? O que seria o cenário? É o meu objeto de simulação. O que eu vou simular efetivamente aqui? Ah, eu quero fazer uma análise estrutural. Que é a análise estrutural? Né? A gente pode fazer diferentes físicas, como foi abordado. Eu posso estar interessado numa análise estática, numa frequência, numa dinâmica de rodagem de um veículo, um teste de impacto, por exemplo, na passagem desse equipamento por um obstáculo, um buraco, né? Uma pedra As ou algo do famosas tipo. cabeças de ponte, Caetano. Essas cabeças de ponte é uma preocupação para o pessoal, viu? É um ponto crítico, né? Então, quando a gente está lá no conceito, né, de desenvolvimento padrão, né, a gente talvez tenha que fazer experimentos sobre todas essas diferentes naturezas, né, que vão ser submetidas no nosso projeto, né? E aí fazer o experimento para tudo isso é muito moroso, né? E aqui na simulação, o custo para eu testar apenas uma força-peso, para eu testar esse caso aí, que é uma análise de impacto, por exemplo, né? Eu testar a rolagem de um veículo sobre uma determinada rodovia, uma determinada estrada, o custo é computacional de rodar uma simulação, né? Eu não tenho que ter nenhum custo com protótipo, com tempo de experimento, de talvez diversas pessoas envolvidas nisso, né? E muitas vezes ser inviável esse processo todo, né? Então aqui a gente está vendo, ó, justamente colocando também aquela questão de pré-carga de parafuso, foram colocado uma restrição, colocado uma carga peso, né, sobre essa estrutura do chassi. Então aqui inicialmente eu estou abordando uma análise estrutural estática, mas o processo para uma análise dinâmica é que basicamente vai variar, que o carregamento, em vez de ser um carregamento estático, ele varia no tempo, ele tem um sinal, né, eu tenho uma curva de operação, ou enfim, né, a forma que essa condição de contorno efetivamente é gerada. E aqui dentro dessa ferramenta, ela também tem, o Garbin comentou antes que ela é escalável, né? Eu tenho diversos papéis aqui, eu tenho desde ferramentas básicas até ferramentas bem mais complexas de simulação, né? Para uma estática ou para um teste de impacto, por exemplo, um crash test de um veículo, né? E a gente tem diferentes soluções para isso, e ele tem guias que a gente vai verificando se o nosso projeto está todo adequadamente definido, checks, etc., né? Para ir, de fato, validando isso. E nessa etapa final aqui, ó, eu tenho a possibilidade de esse processamento em nuvem, que o Garbin comentou antes, né? Que não onera o meu sistema, não onera uma licença enquanto está rodando, né? Muitas vezes é muito mais rápido também, né? Porque a gente tem uma alta performance de processamento. E uma vez que a gente tem aqui, então, a nossa simulação finalizada, né? A gente vai lá para a parte de avaliação dos resultados, né? Então, o que todo engenheiro quer, o que todo, né, projetista quer é saber se o produto dele vai atender aos requisitos, ver qual é o fator de segurança, qual foi a flecha, quais são as tensões envolvidas, quais são as reações, fazer então uma animação, muitas vezes vender isso para o cliente, numa questão de pós-venda, como o Garbin comentou, né? Às vezes até evidenciar daqui a pouco uma má utilização do produto, gerando uma falha,
né? Isso a gente escuta muito de cliente também, né? Que é mostrar que o projeto foi validado, né? Ele não quebrou por uma utilização adequada, possivelmente alguma coisa inadequada foi feita, e isso é comum, né? Então, essa parte de pós-venda, a simulação, ela é muito aplicável também. E nesse ponto aqui, né, a gente cai naquele colorido clássico, né? Ou seja, a gente viu ali, né, distribuição de tensão ou de qualquer outros resultados, né? E aí o próximo passo é sempre beleza, né? Desenvolvi o meu projeto, ele foi aprovado ou foi reprovado, mas daqui a pouco, se ele foi aprovado e está com um fator de segurança alto, eu vou querer reduzir custo agora. Será que eu poderia ter uma viga menor? Será que eu poderia ter uma espessura diferente? Será que eu preciso ter tantos apoios, tantos reforços na minha estrutura? Ou trocar o material, né? Vamos trocar o material mais econômico, por que não, né? Exatamente, né? Todas essas relações, e aí, né, de novo, com um custo muito baixo. Então, olha só, a gente pegou o mesmo projeto, voltou lá para o nosso SolidWorks, fez algumas modificações, alterei algumas medidas, removi um determinado componente, troquei o material. Material até é uma propriedade que a gente vai ver depois na simulação, efetivamente, né? Mas aqui, propriedades geométricas, né? Eu atualizo esse modelo dentro da minha ferramenta de simulação, efetivamente, né? Então, sei lá, 3 ou 4 peças foram modificadas, ele vai gerar uma nova versão ou uma nova revisão, né? Depende do conceito que a gente estiver trabalhando. E aí, com esse modelo atualizado, a gente volta lá para o ambiente de simulação, pede para que o nosso modelo seja reconstruído, ou seja, para que ele atualize conforme as modificações realizadas, e a partir dali, né, eu execute novamente o meu estudo para ter um resultado atualizado. Então, quando eu quebro aquele vínculo lá no início da minha ferramenta CAD com a minha ferramenta de simulação, uma vez que eu modifiquei, eu tenho que fazer tudo que a gente acabou de fazer novamente, né? E isso às vezes pode ser 1 hora, 2 horas, um turno, mas às vezes pode ser 2, 3, 5 dias definir um modelo de malha, de conexões, etc. Né? Aqui a gente vê ó, que o modelo foi atualizado, eu posso dar um reconstruir ali agora e ele atualizar todo o modelo para a condição atual, a nova geometria, que eu basicamente vou colocar para rodar, né? E eu vou ter o resultado atualizado, ou seja, obviamente, se eu tiver uma face que tinha uma determinada carga aplicada e essa face não existe mais, ela, né, vai apresentar uma mensagem de erro, algum aviso, né, sobre essa modificação. Mas de forma global, né, a gente tem o nosso modelo já pronto para rodar. Ou seja, o nosso tempo aqui de pré-processamento, ele é praticamente inexistente. É basicamente atualizar o nosso modelo de malha e atualizar o nosso modelo de resultados. E aí eu vou ver se agora o meu projeto que foi otimizado continua atendendo aos requisitos, né? E aí daqui a pouco eu posso parametrizar ele e fazer até aquele design de exploração lá que o Garbin mostrou anteriormente também, né? Lá ele mostrou dentro da plataforma 3D Experience. Agora eu estou falando aqui num trigrama que a gente chama, né? Num recurso de simulação estrutural. Mas a partir desse recurso de simulação estrutural, eu posso rodar uma simulação de otimização, né? E aí eu posso fazer esse mesmo processo para outros níveis, né? Imagina um implemento inteiro que eu quero avaliar um chassi, né? Eu também consigo fazer isso nesse nível. Aqui a gente teria, né, um modelo que é basicamente o mesmo processo que eu mostrei antes, com um número maior de componentes. Eu vou passar ele só para, né, para não ser moroso, a gente tá no mesmo processo anterior aqui, né? Mas aqui estou mostrando, né, primeiramente a definição do modelo de elementos finitos, depois a gente vai para a definição das conexões, né? E aqui, por exemplo, né, rapidamente apresentando uma condição clássica, que talvez seja essa de cabeça de ponte que o Garbin comentou, né? Um teste de impacto. Imagina aqui que eu tenho ali em cima desse meu chassi toda a carga, né? A peso, carga que ele está sendo submetida. E aí eu tenho 4 apoios aqui na parte central que estão fixos ali nos eixos, por exemplo, né? Que vão receber esse sinal, basicamente, né? Vão receber esse carregamento que é uma aceleração, um deslocamento ou algo do tipo, né? Aqui eu posso fazer essa análise dinâmica, que é pegar, né, uma análise de impacto, ou seja, fazer uma variação de um carregamento no tempo, que pode ser uma velocidade, pode ser uma aceleração, pode ser um deslocamento, pode ser uma força, todas elas vão replicar um efeito de impacto sobre a minha estrutura. E aí o que eu vou ter como resultados eu posso ver um resultado estático de tensões, deslocamentos, assim como eu consigo ver exatamente aquela vibração que o Garbin comentou antes, né? Daqui a pouco o veículo vazio está com aquela trepidação, né? Ele está num ponto de ressonância muitas vezes ali, né?
É clássico isso. Então, a gente consegue ver se por esse efeito de impacto a gente vai ter um problema de ressonância também, que o que é a ressonância na prática ali, né? Basicamente, os efeitos de deslocamento começam a aumentar, né, desordenadamente. Né? Exatamente. O nosso produto, por mais que ele tivesse tensões baixas, ele quebra por uma questão de frequência, né? Por uma questão de ressonância ali, que é a combinação das frequências. Imagine que nesse chassi aqui, nós temos 6 costelas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 costelas aqui, né? Imagine, poxa, são necessárias 6 costelas? Se a gente tirar uma, o que acontece? Se a gente conseguir otimizar para uma, o que acontece? Poxa, se eu tenho esse modelo, fazer o reposicionamento dela, sim, claro. Se eu tenho uma propriedade de material X, eu quero mudar essa propriedade de material Y, independente aqui, não vou ficar fazendo propaganda para as empresas de aço de alta resistência, por exemplo. Como seria o comportamento dela? Se está tudo parametrizado, a gente não está falando questão de horas de recálculo, nós estamos falando questão de minutos de recálculo. Tá? Você consegue fazer essa exploração de design, consegue fazer, abrir o leque para você inovar de uma maneira muito mais rápida. Exatamente, exatamente. E partindo um pouquinho aqui, né, falando que provavelmente são dores diárias de quem desenvolve esse tipo de projeto aí, né? O atendimento de normas. Então, né, o Garbin comentou antes sobre, né, a preocupação com os ciclistas, por exemplo, né? Existem, né, barreiras laterais que são impostas, que precisam ser colocadas no equipamento, né? E elas são normatizadas, né? Elas precisam atender alguns requisitos, ela precisa ser rígida, ela pode ser de qualquer material, mas ela tem que suportar um determinado carregamento, né? Tem uma norma que rege isso, e como o Garbin comentou antes, a norma brasileira, que eu posso fazer a validação a partir de simulação, justamente, né, o que a gente está vendo aqui agora, ou seja, eu posso, né, desenvolver todo esse produto, né, nesse caso aqui a norma requer uma análise até básica, né, uma análise estrutural estática que a gente chama, né, mas depende do meu material, né, o meu material pode ser um material linear, mas ele pode também ser alguma fibra, algum outro compósito, né. Eu vi que tem um colega aqui que fez uma pergunta relacionada a materiais compósitos também, por exemplo, né? Posso fazer essa associação aqui. A gente pode fazer uma análise utilizando um material metálico, como o Garbin trouxe vários exemplos aqui, mas daqui a pouco, se eu tiver um polímero que atenda, né? Se eu tiver uma fibra, um composto qualquer, todos esses a gente consegue adequadamente representar. Quando eu estiver falando de um composto com camadas, etc., um material sanduíche, a gente não está mais falando de uma análise linear, a gente está falando de uma análise não linear. É um outro nível de análise, é um outro método, né? Existem preocupações diferentes, mas todas elas são viáveis, né? Sim, inclusive também não estamos falando de tensão, estamos falando sobre critérios de falha, né? São outra metodologia, né? Composto é um tema que eu gosto bastante, até coincidentemente amanhã eu vou estar numa escola, né, aqui em São Paulo, falando sobre compósitos laminados, exatamente esse tema aí. Perfeito, perfeito. E aí, entrando um pouquinho no que essa resolução, por exemplo, sinaliza, né? Ela dá algumas medidas mínimas, máximas, né? E apresentando estudos de casos. Basicamente, a gente modelou um caso genérico, define restrições, define a carga, né? E basicamente a norma requer que nessa condição submetida de carregamento pré-definido, ela tem que ter um deslocamento, né? Uma deformação inferior a um determinado valor. E essa é uma resposta bem rápida de a gente obter, né? E aí, sem precisar, de novo, ter um protótipo, ter um custo, ter um teste, etc., né? Fazer um experimento para tudo isso aqui, né? É uma resposta que a gente consegue facilmente obter e já validar. Se o nosso projeto atendeu, ó, nesse caso, meu deslocamento ficou na casa de 9 milímetros. Perfeito, estou, né, com um fator de segurança positivo em relação ao que a norma requer. Eu posso fazer isso para o desenvolvimento de um para-choque, que é muito semelhante ao conceito aqui de validação, né? Também tenho medidas, também tenho requisitos de cargas aplicadas para determinados tipos de veículos também, né? De tamanho de veículo, efetivamente, né? Então, diferentes cargas que eu vou aplicar, diferentes posições e ordens de aplicação dessa carga, né? Falando um pouquinho mais sobre o que traz a norma, efetivamente, né? E a gente também consegue modelar a nossa estrutura de para-choque aqui, a partir do chassi, né, fazer uma animação. E nesse caso, né, a norma também requer
um ponto legal aqui, né? Ela fala que tem que ter um deslocamento permanente máximo de X, né? Ou seja, quando a gente fala de deslocamento permanente, a gente está entrando dentro lá da zona plástica do nosso material, a gente está deformando o nosso material, né? Então, de fato, ele pode deformar, né, ou deslocar tanto, porém, quando eu tirar essa carga, né, cessou esse carregamento, esse permanente, né, tem um retorno elástico muitas vezes ali envolvido, né? Esse permanente tem que ser inferior a um determinado limite. Então, a gente aqui também está entrando naquela análise não linear, a gente também está entrando dentro da plasticidade do nosso material. Então, o software né, e o Solver Abacus é muito aplicado para esses problemas não lineares mais complexos também, né? Pode parecer simples, mas envolve uma não linearidade, envolve a plasticidade desse nosso material. E aqui a gente tem um resultado que ele, né, por exemplo, ultrapassou o limite. A gente vai lá, faz uma modificação, né, que pode ser de material, pode ser de uma espessura, pode ser geométrico, né, e rapidamente, seguindo aquele mesmo fluxo que eu mostrei anteriormente, ter uma resposta sobre essa modificação e aí sim aprovar o nosso projeto do para-choque, por exemplo, do nosso equipamento. Certo? E aí, explorando por alguns casos a mais que a gente também, né, viu que tem normativas ou, né, regulamentações, né? Tem Essa é a famosa quebra de asa, viu, Caetano? Exatamente. O pessoal conhece isso como quebra de asa. Olha só como que é essa quebra de asa aí. Então, é uma resolução europeia que fala sobre cargas nas paredes, né? Então, olha só, o nosso veículo está fazendo uma curva e a carga está se deslocando lá dentro, né? O nosso veículo ele tem que suportar que aquela carga não saia de lá, né? Ou pensa numa frenagem, né? E a carga que está dentro vai ser direcionada para o motorista do veículo, né? Então, é esse suporte, né? Essa condição que o nosso veículo tem que suportar. Então, basicamente, ela também fala sobre algumas cargas que precisam ser aplicadas na parede do veículo, lateral, superior, frontal, e ela precisa resistir a esse tipo de carregamento. Então, nós também fizemos um estudo de caso simples, uma estrutura, né, de chapa metálica, né, como se fosse um baú, né, aplicando carregamentos de, sei lá, 15 toneladas para uma determinada geometria, né, uma determinada condição específica de um projeto. Bom, a gente facilmente consegue ver quais foram as tensões envolvidas, né, e com os resultados de tensão ter, né, esse entendimento de a gente está dentro do regime plástico do material. Ok, ele pode estar dentro do regime plástico, mas ele não pode romper, né? Então tem o limite de ruptura do nosso material. Então a gente consegue ser bem assertivo nesse ponto de quantificar as tensões envolvidas, as deformações envolvidas na questão lateral, na questão de frenagem, né? Então aqui, por exemplo, como se fosse uma condição de frenagem, quanto que a minha estrutura deforma ali na parte frontal dele? Sei lá, 26 milímetros. E com tensões na casa de 470 megapascal, né? Então, saber se passou do limite de ruptura, talvez vai ter um início de falha e daqui a pouco meu equipamento pode romper efetivamente, ou sei lá, o meu limite de ruptura do material é 800, eu estou só no limite plástico dele. Pode ser também, né? Então, ter todas essas avaliações de bate-pronto, né? Não praticamente de bate-pronto, né? Obviamente que tem um tempo computacional, tem um tempo de desenvolvimento aqui, né? Mesmo vale para um cenário lateral desse veículo, né, considerando a sua geometria, as suas condições de operação, e a gente teve resultados muito semelhantes aqui, né, porque é basicamente uma mesma lógica geométrica aqui para esse produto testado, né. E aí, a gente pode ir para outros N exemplos, né? Vou trazer mais dois casos aqui, que seria, por exemplo, a questão de transporte marítimo, né? Tem um determinado tipo de engate que precisa ser considerado, né? E aí, como é que eu faço a validação dele? Também existem requisitos para isso, né? Para esse suporte, para essa amarração. Então, eu consigo desenvolver esse equipamento, submeter ele às suas diferentes condições de operação, né? E fazer essa validação novamente ali com uma resposta rápida sobre diferentes condições de operação, né? A gente viu lá no caso que eu trouxe do implemento, né, telas do que a gente chama da plataforma 3D Experience, né? Aqui a gente está vendo, né, para quem talvez já conheça, né, essa interface do Abacus, por exemplo, é o mesmo solver, é o mesmo motor de simulação que a gente está falando, né, no ambiente local com o ambiente nuvem que a gente citou anteriormente, né? E aí eu tenho, né, as respostas do meu modelo nos diferentes ângulos, se ele suportou a carga, quais foram as tensões, etc., né, para fazer essa
validação completa do meu projeto que precisa atender diferentes condições, né? E aí, por fim, aqui, uma associação, né, que ainda está também envolvida no universo de implementos, eu já tive alguns cenários do tipo, né, que é o famoso efeito slosh, né? Então, a gente tem um tanque, a gente tem um armazenamento, e a gente tem lá dentro um líquido que se movimenta com a rodagem do veículo, né? E quais são os impactos dessa movimentação do líquido? Será que numa frenagem, numa curva, numa aceleração, esse líquido pode contribuir para uma desestabilização do veículo? Né? Isso é comum que sim, né? Já é conhecido que sim. Então, né, esse estudo de caso aqui a gente trouxe para justamente apresentar como a gente pode fazer uma simulação do fluido lá dentro, né? Como ele está se comportando lá. Aqui eu estou simulando como se fosse uma frenagem de um veículo a, sei lá, 60 km por hora. Ou seja, né, o líquido vai tender a se deslocar todo para frente e depois ele vai ter toda essa movimentação. E aí o uso desses defletores internos, chicanas, aletas, enfim, né, a nomenclatura que for, serve para efetivamente desacelerar a movimentação do fluido, né? Ou seja, estabilizar ele muito mais rápido, né? E dessa forma gerar menos forças que vão tender a gerar instabilidades no veículo, né? Nós trabalhamos aqui, eu especificamente trabalhei num estudo de caso interessante há algum tempo, que estava relacionado a um acidente de um veículo, de um bitrem tanque que carregava um determinado fluido, né? Houve uma identificação que o tanque não estava totalmente cheio, e aí, quando ele tem um espaço vazio, justamente gera espaços para ter uma movimentação do fluido. Aqui a gente consegue ver um gráfico que mostra a comparação de forças de reação exercidas no tanque em função de uma frenagem, ou de uma curva, ou de uma aceleração, né? Comparando o tanque cheio e um tanque parcialmente cheio, né? Então, a gente vê que intensidade, né, no início não tem uma variação tão grande, mas depois a gente vê esses picos ali, né, nas linhas em azul. Ou seja, mostra essa instabilidade do fluido balançando lá dentro. E isso pode ter contribuído, nesse caso, para que houvesse um acidente, né? Houve, de fato, um acidente, e isso aqui foi feito como uma comprovação técnica de laudo para possível falha, né, relacionada a esse acidente, por uma questão judicial, por uma questão de seguro. Então, a simulação ela também vem para comprovar esse tipo de questão. Tá? E esse é um caso aplicado real do efeito slosh que eu acabei de apresentar de forma mais genérica também. Aqui é o mesmo caso, né, sendo apresentado ali, né, de forma visual ali Aqui dá para ver bem os fluido, quebras-ondas aí, ó. Dá para ver bem aqui, né? O quanto que eles influenciam nesse processo, exatamente. Tá? Perfeito? E aí, para a gente finalizar, né, o nosso conteúdo aqui, a gente vai para uma etapa que está relacionada a fechar o conceito que, na verdade, o Leandro Garbim já trouxe para a gente e de algumas formas ali, que é a solução, né? Então, a gente tem soluções locais, a gente tem soluções em nuvem, né? E aí, o Garbim trouxe essa mesma tela aqui, basicamente, do portfólio, né, em num diferente formato aqui, né? Mas, basicamente, o que a gente consegue ver aqui, né? A gente consegue ver em destaque aqui a parte das soluções que foram utilizadas nesse exemplo aqui, né? O Abacus para a parte estrutural, seja dentro da plataforma, seja aí local. O iSight é uma ferramenta de otimização que é o motor daquela otimização que o Garbim comentou também, né? De exploração de design. O Tosca é o motor da topologia, que ele também trouxe um exemplo, pensando no caso da suspensão. O FSH é o motor da parte de fadiga, de durabilidade, que o Garbim citou. O Xflow é a parte de simulação CFD, que eu apresentei esses estudos de caso ali, referentes ao efeito slosh, por exemplo, né? E todas essas são algumas das soluções que a Dassault tem para o universo de simulação. Tem a parte de eletromagnetismo, tem a parte de simulação de injeção, tem a parte aerodinâmica, tem a parte acústica, tem um monte de coisas, multifísica, como o Garbim comentou, né? E aí, focando um pouquinho, talvez, no que a gente apresentou, né? Existem essas sopinhas de letrinha que muitas vezes a gente fala, né? Que são trigramas, né? Mas também só para complementar, né? Então, beleza, eu não preciso fazer uma análise dinâmica, explícita, com um teste crash test do meu veículo.
a minha demanda é mais básica. Tu pode começar com um módulo que a gente chama de Simulation Designer, que contém análise estática, tem dinâmica linear, por exemplo, né? Ah, não, mas eu preciso fazer o compósito que o colega falou. Ah, beleza, eu posso fazer o trigrama engineer aqui, que a gente chama, faz análise não linear. Ah, não, mas eu preciso fazer durabilidade. Aí eu tenho um módulo que vai ter a durabilidade, que é o analyst. Ah, mas eu quero fazer fluido e estrutural. Eu tenho multifísicos. Então, ela é bem apropriada para exatamente a sua necessidade. Esse é também um dos pilares da Dassault, de não ter necessariamente só uma solução única que vai fazer tudo. Não, ela tá dividida em módulos, né, para que você possa, de acordo com a tua necessidade, com diferentes papéis, muitas vezes dentro da engenharia da tua empresa. Tá? E aqui tem a nomenclatura tudo de todos esses módulos, o que faz, né? Tem um monte de palavrinha aqui, né? O que é um fluido não newtoniano? O que é um modelo de turbulência? O que é uma dinâmica explícita? Né? O que é o efeito aquecimento Joule? O que é uma submodelagem? Enfim, todos esses são palavras-chave do universo de simulação que a gente está resolvendo aqui e está por trás de tudo que a gente viu até agora. Perfeito? Gostei desse slide aí, viu? Gostei Legal? desse slide porque mostra tudo, né? Toda essa sopa de letrinhas, o que cada módulo faz, ou seja, estamos falando de 4 módulos, né? Não são, né, 500 mil módulos, não, são 4 módulos. Começa devagar e vai aumentando de acordo com a complexidade, né? Então, eu convido a todos que a gente está num período final de tempo aqui, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, nos escrevam aqui no chat, né? O Alisson fez um questionamento anteriormente. Se vocês tiverem mais questionamentos, fiquem à vontade para fazer. Ou anotem os nossos canais aqui também, nos procurem para que a gente possa ter uma conversa mais focada exatamente na demanda de você. Às vezes não é muito fácil escrever ali em poucas palavras a nossa dúvida referente ao nosso problema, né? A gente tem uma equipe aqui comercial que vai estar, que pode ajudar vocês na comunicação com a gente aqui da equipe técnica, né? Para que a gente possa sanar essas dúvidas, entender o seu caso, né? Então a gente fica totalmente à disposição de vocês, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que a gente já consiga, pelo menos, conversar um pouquinho aqui sobre. Vamos lá. Sobre esses modos, se eu tiver o analista, eu terei acesso aos dois que estão abaixo dele? Sim, né? O Lucas perguntou, né? Então aqui, por exemplo, nessa tela, né? Sim. Tudo que está no o Multiphysics atende todo mundo, né? O analista atende o que está no analista, mais o que está no engineer, mais o que está no designer, né? E o engenheiro que está no designer também, né? Então, sim, é complementar esse cara. O Alex fez uma pergunta grande aqui, Alex. Não sei se eu vou conseguir ler toda ela, tá, Alex? Mas a gente pode, talvez, depois trazer isso para você aqui, tá? Obrigado pela tua contribuição. O Vinícius perguntou como é que ele faz para aprender um pouco a utilizar essas ferramentas, né? Vamos te contatar ali, Vinícius, posteriormente, para a gente ver como a gente pode ter acesso a essas soluções, para que vocês possam, de fato, ver valor nelas, né? E também conseguir fazer uma relação de investimento dentro da indústria, né? De vocês, dentro da empresa de vocês, para que vocês possam ver o valor e ela se pagar, e aí, obviamente, vocês aprenderem. A SK trabalha com a parte de venda da solução e, obviamente, da implantação dos treinamentos, da capacitação de vocês para utilizarem as soluções, né? Então, uma vez que vocês tiverem interesse, né, e vocês, né, a gente apresentar a solução, entender qual é o módulo adequado para a tua necessidade, obviamente que a gente vai capacitar vocês para utilizar essas soluções, né? E lembrando também que a SKA conta com um time com mestres e doutores em engenharia, não somente para ensinar, né, vocês a apertar botão de software. Não. É para entrar na metodologia, entrar na física da coisa. Vamos discutir cálculo, vamos discutir F é igual a KX, né? Sendo que o K é elevado a menos 1. Vamos entrar realmente a fundo no seu problema para definir qual que é a melhor metodologia, qual é o melhor módulo, qual que é a melhor oferta que a gente pode fazer. Poxa, é cálculo de fadiga, tá, mas é fadiga em solda, é fadiga alta frequência, é fadiga baixa frequência, né? O que é isso? Mas acho que é muito legal enfatizar a capacidade da equipe técnica, né, de apoio
aos usuários. Não é só entregar a licença, virar as costas e ir embora. Não. É esse acompanhamento contínuo com uma equipe altamente capacitada, no qual o Caetano faz parte, que eu confio muito na equipe técnica da SKA. Perfeito. O Matheus aqui perguntou um pouquinho sobre como integrar, né, esse módulo de simulação, entendo, né, com a parte de impressão 3D, simulação estrutural, espessuras de parede, preenchimento, etc. Existe isso também, tá? Tem que ver qual é o tipo de impressão que a gente está falando, qual é o tipo de necessidade exatamente, mas inclusive eu já vi estudos de caso desse gênero aqui, então tem isso também, tá, Matheus? A gente pode, tá anotado aqui o teu questionamento, a gente vai te procurar depois para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto. Tem como otimizar a impressão 3D? Matheus, né, o nome desse camarada aí, Caetano? Quem fez a pergunta, Matheus? Matheus de Freitas, exato. Então, Matheus, de Freitas Pereira. esse é um assunto... Matheus, eu gosto bastante desse assunto. Inclusive, eu tenho até um pingentinho aqui, né, no meu cordão que o pessoal da SKA me deu, né, impresso em 3D. Eu gosto muito dessa parte de impressão 3D. E só para você ter uma ideia, tem como otimizar material de suporte. Você coloca o material de suporte como restrição na otimização topológica. Não é só restrição de deslocamento, não é só restrição de frequência, não é só restrição de tensão. Também tem como colocar o material de suporte como sendo uma restrição para quê? Economizar material de suporte. Material de suporte é caro também. Então tem como otimizar material de suporte. Legal a tua pergunta. O Vitor perguntou sobre como fazer uma análise para fora de estrada, né? Imagino que seja a rodagem de um veículo, estrada, né? Que a gente está falando. Não sei se eu entendi exatamente correto, Vitor. Mas sim, é uma análise dinâmica. Existem diferentes metodologias dentro do universo da dinâmica, ou muitas vezes, né, existem normas para a gente transformar isso para carregamentos estáticos até. Então, existem diferentes metodologias. Eu já trabalhei com casos semelhantes, tá? Mas sim, é aplicável, dá para fazer. Depende exatamente de como é que é o teu veículo, de qual é a condição que você quer testar, mas sim, né? Dá para fazer, né? Perfeito, eu vi que você complementou ali. É possível fazer, Vitor. Vamos, nos procure ali para que a gente possa conversar mais sobre isso, né? Posso compartilhar uma Jefferson... experiência nesse sentido aí, Caetano? Claro, por favor. Fora de estrada ou não. Vamos falar em rodoviário também. Imagine que você tem um veículo, né, suspensão mecânica. Aplicação agrícola, ele citou específico aqui, mas... Muito provavelmente, se você tiver um sinal de pista, né, tendo sinal de pista, é totalmente possível de ser inserido, né, esse sinal de pista e saber como que vai ser a resposta, né, do comportamento mecânico. Agora, minha experiência, eu estou com um paper aqui na minha frente, que fazia muito tempo que eu não ouvia, eu achei muito legal. Imagine que você precisa levar transportar um determinado produto de São Paulo, por exemplo, para Bahia, para Salvador. Como vai ser esse sinal de pista, né? Sendo que uma empresa, uma vez que eu tive contato, estava quebrando as embalagens, né? Poxa, estava quebrando todas as embalagens, contratou um veículo com suspensão mecânica, quebrava, contratou um semi-reboque com suspensão pneumática, continuava quebrando. O que acontecia? Pessoal, tem como acelerar o processo de fadiga, sabia? Acelerar o processo de durabilidade. Eu estou com um paper aqui na minha frente, só que é antigo esse paper, mas que é muito legal, que você tem um sinal de pista em diversas faixas do Brasil. Você coloca esse sinal, é chamado de PSD, Power Spectral Density. Você coloca esse sinal de pista para saber como que vai ser a resposta em frequência. Indo nessa área de off-road, né, agrícola, né, que é outra área que eu adoro bastante, acho muito legal essa parte agrícola, você coletando esse sinal de pista, ou então extrapolando esse sinal de pista, tem como fazer o dimensionamento estrutural do seu componente. Exatamente, perfeito. É exatamente isso, Vitor. Então dá para a gente fazer esse tipo de aplicação bem legal, bem legal. A gente tem um case ali, como esse paper que o Garbin comentou, da própria Dassault sobre isso e tudo mais, né? O Vinícius aqui questionou um pouco, falou que também trabalha no ramo de implementos agrícolas, né? E viu bastante aplicação nessas ferramentas e quer saber como aprender, né? A SK também trabalha com treinamentos, né? Existe até aquele
modalidade de treinamento aberto, né? Mas para o universo de simulação e especialmente aqui dentro da 3D Experience, aí esses treinamentos são mais voltados para in-company, que a gente chama, né? Então é voltado ao teu negócio, digamos assim, tá? Então, mas da mesma forma, vamos conversar sobre para ver como que a gente pode explorar um pouco mais, né? Como essas ferramentas podem te ajudar para que você possa ter acesso a elas, né, ser treinado e depois começar a utilizar no teu dia a dia e trazer e ver esses benefícios aí na prática, tá? Mas também tá aqui, tá, Vinícius? O Jefferson tinha perguntado também uma coisa sobre treinamentos, né? Até perguntando sobre treinamentos avançados de modelagem de superfície, né, da 3D Experience. Todos para qualquer tipo de, né, a plataforma 3D Experience, ela é muito ampla, mas para todas as disciplinas a SK tem a área técnica capacitada para ajudar vocês nisso, tá? Então, e quando a gente não consegue aqui, a gente chama o Garbinho, a gente chama a galera aqui da Dação, que eles dão um apoio para a gente. Vocês conhecem muito mais que eu, meu. Vocês Então a conhecem gente tá muito mais que eu. entendido. Deixa eu pegar esse gancho da superfície, porque você mostrou ali um chassi pequeno, Uhum. só que você falou da superfície. Pessoal, aquilo lá é superfície média. Tá? Tem uma espessura, foi pego uma superfície média. Em alguns botões do SolidWorks vocês já tiram isso. Em alguns botões vocês já geram a malha de uma maneira muito rápida. Ah, eu quero alterar a espessura, aumentar, diminuir. Se está parametrizado, dá para fazer Design Space Exploration. Vamos explorar o design para fazer a otimização. Então, aquela superfície não é nem a superfície, nenhuma das superfícies que estão expostas, mas é a média, a superfície média. Isso faz o SolidWorks que o Simulia só vai gerar a malha em cima daquela superfície média, economizando muito tempo computacional e, com isso, tendo resultados muito mais rápidos também e precisos. Perfeito, perfeito. Aqui o Alex tinha comentado antes que ele escreveu uma mensagem grande aqui, mas peguei alguns pontos-chave e vi que tu tinha interesse em alguma coisa de tombamento, por exemplo, né? Dentro do Opa! universo de simulação, tombamento é uma... Existe até normas para a parte de tombamento aqui dentro do universo de implemento também, né? Então, quer falar um pouquinho sobre, Garbinho? Eu sei que você gosta desse assunto também, né? Olha, vulcamento, né? Como eu No estou caso do aprimorando Alex, meu... Oi? no caso do Alex, até ele fala que o negócio dele não é muito na parte de implementos, é mais a parte de móveis, mas fisicamente a gente está falando de conceitos, né, que podem ser semelhantes, né? É o mesmo, é o mesmo. Eu já trabalhei com móveis, já principalmente naquelas corredícias. Tem norma para isso, sabia, Caetano? Tem norma Exato, para exato. gavetas, tem normas para as gavetas. Mas tombamento de ônibus, tombamento de trator, tombamento de caminhão, impacto frontal, impacto traseiro, impacto lateral, ISO 5700, que é a famosa ROPS para a área agrícola, Rollover Protector Structure, é uma norma ISO 5700. Simulação cabe como uma luva para isso. Aqui na América Latina, nós temos um exemplo muito legal, que é a Resemin, do Peru. Né? A Resemin do Peru utiliza simulação, o portfólio Simulia, exatamente para fazer análise de ROPS, que é rollover, como de FOPS, deixar, por exemplo, uma pedra cair numa cabina de um trator, né? Também é uma norma. Né? Existe a Rollover Protector Structure e a Foley Objective Protector Structure, deixar cair, né, uma determinada pedra, né, um determinado elemento na cabine e saber como que vai ser o comportamento estrutural disso. Isso cabe como uma luva, estamos falando aqui sobre dinâmica explícita. Perfeito, perfeito. E essa parte de tombamento, pensando em modelos estáticos aqui, como seria talvez a casa do móvel, né? Pode cair até naquela disciplina de motion que o Garbin trouxe lá na multifísica do início da nossa conversa aqui, tá? Mas sim, isso pode ser feito dentro da 3D Experience, inclusive até dentro do SolidWorks existem soluções para isso também, tá? Então, também vamos falar mais, né? Não sei se o Alex ainda está aqui, mas a gente conversa sobre, né? O Lucas acabou de falar que precisou se retirar aqui, então a gente passou um pouquinho do nosso período aqui, em função do nosso atraso ali de uns 2, 3 minutinhos no início, mas eu gostaria novamente de agradecer a participação de todo mundo, né, e principalmente a participação aqui, né, que todo mundo se manteve conectado com a gente aqui, então demonstra interesse aqui, espero que a gente possa ter contribuído com vocês, para vocês aqui de alguma forma. Agradeço, Garbin, pela tua participação aqui,
E, por favor, escrevam também para a gente aqui se vocês gostariam de ter outros assuntos que vocês queiram falar mais sobre, questionamentos, enfim, né? Procure os nossos canais aqui para que a gente possa repetir esses momentos aqui, trazendo experiência, trazendo soluções para o dia a dia de vocês. Joia. Obrigado, pela Espero que tenham participação. gostado do conteúdo aí. Obrigado você aí por toda essa organização da SKA. Obrigado, pessoal, por ter ficado. Poxa, pelas perguntas, Caetano, eu acho que o pessoal gostou. Espero realmente que tenham gostado. Nos preparamos para isso. Acho que vocês perceberam que nós gostamos de engenharia, né? Eu brinco que eu sou engenheiro calculista, porém, antes de ser engenheiro calculista, eu sou engenheiro, né? Então, a gente gosta bastante desse tipo de assunto. Conte com a gente, estamos à inteira disposição exatamente para mostrar essas tecnologias aí para a companhia de vocês. Muito obrigado por terem ficado conosco aí até agora. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.